Você sabia que antes da mundialmente famosa história de Harry Potter e até mesmo antes das varinhas serem utilizadas pelos bruxos, Hogwarts já existia? Foi construída nas terras altas da Escócia e protegida por feitiços tão antigos quanto o próprio tempo. A escola nasceu do sonho audacioso de quatro grandes bruxos: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw e Salazar Slytherin. Quatro nomes que carregam mais do que glória. Eles sustentam os pilares de uma das construções mágicas mais complexas já criadas. Mas o que poucos sabem é que por trás do brasão dourado e das torres imponentes, Hogwarts guarda cicatrizes profundas, pactos secretos, desavenças entre fundadores e salas criadas para proteger ou para aprisionar os bruxos. E por que escolheram aquele lugar? Que magias foram usadas no nascimento da escola? E o que levou Slytherin a desaparecer misteriosamente, deixando para trás um legado perigoso? Nesse vídeo, vamos mergulhar nessa penseira e vamos conhecer os segredos que jamais ousaram mencionar. Até porque a verdadeira história de Hogwarts nunca foi contada por completo, pelo menos até agora. No final do século X, em uma era onde os bruxos eram perseguidos impiedosamente por trouxas, nasceu a necessidade de um refúgio, um lugar seguro, longe dos olhos do mundo, onde os jovens bruxos pudessem aprender magia sem medo. Foi Rowena Ravenclaw quem sonhou com a localização perfeita. Uma visão recorrente guiava ela até uma colina escondida nas terras altas da Escócia. O lugar parecia murmurar magia, e, segundo os relatos preservados em Hogwarts uma história, o sol ali pulsava com uma energia ancestral, como se aguardasse por algo grandioso. Ali, os quatro fundadores combinaram sua magia para erguer não só as paredes, mas uma fortaleza encantada com vida própria. Os feitiços de ocultação lançados por Salazar escondiam Hogwarts dos olhos dos trouxas. E os encantamentos de proteção que eram criados por Helga impediam qualquer ameaça de cruzar os limites da escola. Até hoje, nenhum trouxa consegue enxergar o castelo. Apenas ruínas sombrias e perigosas surgem aos seus olhos. E o mais impressionante é que esses feitiços continuam ativos. Séculos se passaram, governos bruxos vieram e se foram, mas os encantamentos lançados pelos fundadores resistem. É como se o próprio castelo recusasse morrer. A união de Godric, Helga, Rowena e Salazar não foi apenas simbólica, ela foi mágica. Eles criaram um pacto encantado, selado com seus próprios núcleos de varinha, para garantir que a escola prosperasse sob a adversidade. Godric, corajoso e direto, acreditava que qualquer bruxo de bom coração merecia aprender. Helga, doce e prática, abriu portas a todos, independente da sua origem. Rowena, brilhante e exigente, valorizava a mente acima de tudo. Salazar, porém, desconfiava. Ele defendia que apenas sangues puros deveriam entrar nos salões sagrados de Hogwarts. Essa diferença se tornou a rachadura invisível no coração da escola. Relatos antigos sugerem que as primeiras discussões entre Salazar e Godric quase terminaram em duelo, contida apenas pela intervenção de Rowena. Mesmo assim, durante um tempo, o pacto mágico entre eles manteve a paz. Mas paz em Hogwarts nunca dura para sempre. Então um dia, sem nenhum aviso, Salazar partiu. Não teve uma despedida e nenhuma carta foi deixada. Segundo os registros secretos da biblioteca de Hogwarts, Salazar teria deixado uma última sala, trancada por uma língua esquecida. Mas será que essa era a famosa câmara secreta? Muitos acreditam que sim, mas o que ainda é mais assustador é que ele não a criou por vingança, mas sim por uma convicção. Salazar acreditava que um dia algum herdeiro seu retornaria para purificar Hogwarts. Hogwarts fala pouco sobre sua saída, como se alguém quisesse apagar esse capítulo da fundação. Mas os corredores sabem, e os fantasmas também sabem, e alguns ecos deixados por ele sussurram pelas paredes ainda de Hogwarts. Mas você já se perguntou por que nenhum bruxo consegue aparatar para dentro e fora de Hogwarts? Ou porque qualquer tipo de tecnologia trouxa simplesmente desiste de funcionar no castelo? A explicação está na própria estrutura mágica da escola. Logo após sua fundação, os quatro criaram uma série de camadas encantadas, conhecidas como Campos de Proteção Absoluta.
Esses campos anulam feitiços de aparatação, detectam invasões e repelem qualquer interferência externa, seja ela mágica ou trouxa. Mas e quanto à tecnologia? Bom, nenhuma tecnologia funciona em Hogwarts. Isso porque a escola está envolta por uma auréola de magia tão densa que qualquer sinal eletrônico é distorcido. Ondas não se propagam e circuitos se confundem. É como se o castelo recusasse o que não entende. Outras instituições bruxas, como Bilks-Betons, com seus palácios nas montanhas francesas, ou Durmstrang, escondida entre os fiordes gelados do norte, também possuem proteções, mas nenhuma é tão severa e viva quanto a de Hogwarts. Poucos feitiços carregam tanta beleza quanto o teto encantado do grande salão. Criado por Rowena, esse encantamento produz com perfeição o céu em tempo real, seja chuva, neve ou tempestades. É como se as estrelas tivessem sido convidadas para o jantar. Mas o que poucos sabem é que esse feitiço não é apenas estético. Rowena projetou o teto para ser uma janela emocional. Ela acreditava que a magia deveria acolher os alunos, e não só ensiná-los. E para os assustados alunos do primeiro ano, olhar para aquele céu mágico era como voltar para casa. A sala precisa talvez seja o maior enigma de Hogwarts. Ela só aparece quando você mais precisa, mas apenas se souber procurar da forma certa. E quando surge, adapta-se aos seus desejos mais profundos, seja uma sala de treino, um esconderijo, uma enfermaria ou uma própria biblioteca. Dumbledore certa vez disse: Hogwarts sempre ajuda aqueles que perdem com o coração. Mas para cada aluno do primeiro ano, nada é mais confuso e fascinante do que as centenas de escadas de Hogwarts, que insistem em mudar de lugar. Algumas surgem do nada, outras desaparecem sobre os pés desavisados. E há aquelas que gostam de pregar peças, levando os alunos para corredores que nem deveriam existir naquele andar. Segundo os registros antigos, essas escadas não foram projetadas para serem fixas. Na verdade, durante a construção original, Rowena e Helga encantaram parte da arquitetura com magia de adaptação, permitindo que o castelo se ajustasse conforme crescia. Com o tempo, esse feitiço se expandiu espontaneamente, como uma planta mágica fora de controle. Hogwarts também é lar de muitos fantasmas, como o Nick quase sem cabeça, a Dama Cinzenta, o Barão Sangrento e o próprio Frei Gorducho. Cada um deles guarda uma história marcada por dor, culpa ou apego extremo. A presença constante de fantasmas em Hogwarts não é coincidência. Os fundadores criaram selos mágicos que estabilizam presenças espirituais, permitindo que esses bruxos se manifestem com mais nitidez do que em qualquer outro lugar do mundo. Mas os fantasmas não podem sair dos limites do castelo. Não é que eles não queiram, é que realmente eles não podem. Existe uma barreira mágica que mantém eles ali, como se a própria estrutura tivesse absorvido eles para sempre. Muito antes da ascensão de Voldemort, antes até da criação do Ministério da Magia, Hogwarts já havia sido testada pela guerra. Segundo manuscritos esquecidos no Arquivo Mágico de Edimburgo, por volta do século XII, um grupo de bruxos extremistas tentou invadir a escola para roubar os grimórios antigos mantidos sob proteção dos fundadores originais. Esses ataques não chegaram aos livros didáticos, mas deixaram marcas que ainda hoje podem ser vistas em pedras enegrecidas do terceiro andar. Durante esse cerco, os feitiços de proteção de Helga e Salazar foram ativados automaticamente. Paredes se moveram sozinhas, armaduras atacaram invasores e as escadas confundiram o inimigo, até que eles se rendessem por completo. Esse foi o nascimento do que hoje chamamos de defesas instintivas de Hogwarts, conjunto de encantamentos vivos que reagem com o sistema imunológico do corpo. Quando Grindelwald começou sua campanha de dominação na década de 40, Hogwarts já estava sob ameaça. Mas o diretor da época, Armando Tippett, reforçou os feitiços externos com a ajuda dos professores especialistas em magia defensiva. E entre eles estava, obviamente, o jovem promissor Alvo Dumbledore. Durante esse período, o castelo ganhou novos encantamentos de disfarce e alarme, e foi nesse contexto que a Sala Precisa começou a se manifestar com mais frequência, quase como se pressentisse a escuridão que se aproximava. Décadas depois, Voldemort finalmente tentou tomar Hogwarts, e as defesas se tornaram uma arma viva. No dia 2 de maio de 1998,
Durante a Batalha de Hogwarts, vimos gárgulas e armaduras ganharem vida. A luta contra os Comensais da Morte não foi apenas entre alunos e professores. O próprio castelo lutou com ele. Mas por que Hogwarts? Porque em todos os momentos de desespero, bruxos e bruxas retornam para a escola. Porque Hogwarts representa o início da magia para quase todos eles. É onde eles recebem a sua primeira carta, onde foram vistos, acolhidos e transformados. E é o último lar de muitos, e o único para tantos outros. Quando Voldemort tomou o ministério, os bruxos se esconderam, mas quando ele tentou tomar Hogwarts, o mundo se levantou. O castelo, com suas torres enfeitadas, salões sagrados e escadas caóticas, tornou-se uma última fortaleza. O escudo entre a luz e a escuridão, e talvez seja esse o segredo mais poderoso que Hogwarts guarda. Ela nunca foi apenas um lugar, ela é um lar. Muito além de pedras, torres e feitiços, Hogwarts é um espelho da alma bruxa. Ela nasce para cada aluno no momento em que a carta chega. Se torna abrigo no primeiro banquete sob o céu encantado. E permanece viva na memória de todos, mesmo depois quando deixam os corredores para trás. Mas a maior verdade sobre Hogwarts talvez seja que ela muda para cada geração, mas nunca se apaga, pelo menos enquanto existir um bruxo ou uma bruxa que acredite na magia. Enquanto houver alguém que precise de um lar, Hogwarts continuará ali, protegendo, ensinando e esperando. E você, bruxão? O que sentiu ao revisitar esses segredos? Já conhecia essas histórias escondidas do castelo? E se você também sente que a magia corre nas suas veias, deixe uma mensagem nos comentários. E continue lembrando, Hogwarts sempre estará lá para nos acolher quando precisarmos.